Olá, minha gente, boa noite, bom dia e boa tarde. Aqui é o servo de Jesus, mais uma vez, com uma mensagem. E eu vou trazer uma mensagem aqui para vocês, da palavra de Deus, escrito na palavra de Deus, sobre Jesus e sobre o sacrifício dele e de obedecer a Deus, morrer pela gente, dando a carne dele, dando, né, simbolizando a ceia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então eu vou falar sobre essa palavra, porque muitos discípulos abandonaram ele quando ele disse que ele desceu do céu para fazer a vontade de Deus, não a dele. E isso implicava em morrer por amor a Deus. Só que não conta de maneira detalhada. Apenas conta que foi duro esse discurso. Talvez em outros evangelhos, porque esse é o evangelho de João, talvez em outros evangelhos diga melhor, indique qual é o discurso que ele está fazendo que as pessoas desistiram de Jesus. Porque ninguém quer pagar o preço, ninguém quer sofrer por amor, sentir dor, ninguém quer ganhar o céu na moleza, na facilidade, e nada vem fácil na vida. Tudo tem que ser construído, e relacionamento com Deus também tem que ser construído. Temos que se dedicar, temos que se fortalecer, aprender, para utilizar esse conhecimento para que outros aprendam, e para utilizar esse conhecimento para que a gente se salve, né? Que a fé em Jesus, ela salva. Não é a fé em nenhum outro santinho ou em nenhum Deus estranho, porque Deus estranho é o Deus que não menciona na Bíblia. Deus estranho são os deuses que não morreram por amor a nós. Então é simples você usar uma palavra de que o Jesus é o verdadeiro Deus. Porque temos uma Bíblia, temos um estudo que foi feito por homens, foi feito pela mão de homens, não por homens. Então quem acredita na revelação bíblica, né? Quem acredita em Jesus, quem acredita na Bíblia é bem-aventurado, né? E assim vamos indo, crescendo de glória em glória, servindo a Deus e adquirindo experiência para que outros aprendam. E assim a gente vai apoiando a obra de Deus e fazendo crescer o ministério de Jesus. Então eu vou ler aqui João, João 6, João 6,60 em diante. Jesus é abandonado por muitos discípulos, a confissão de Pedro. Muitos, pois, dos discípulos, ouvindo isso, disseram: duro este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que vos disse são espírito e vida. Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era o que não cria e quem era o que havia de entregar. Interessante quando fala na palavra de Deus aqui, e dura esse discurso, o discurso que ele dá, a gente pensa, pô, anteriormente ele falou uma coisa muito séria e pesada, para que as pessoas desistissem de Jesus. E o que ele fala no capítulo 6, ele fala que vai fazer a vontade de Deus. Aqui, ó. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Tá falando de cuidado, né? Ele está cuidando daqueles que Deus entregou Jesus para cuidar. Cuidando para que todos aqueles que foram escolhidos por Deus cheguem ao céu. Porque Deus sabe quem vai para o céu. Ele sabe se nós se afastássemos para onde nós iríamos. Então ele tem todo o controle e o poder, e tem toda a força para chegar numa situação, mudar ou fazer como deixar como está, entendeu? Então, ó, portanto, a vontade daquele que enviou esta, todo aquele que crê o Filho, que vê o Filho, e que nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
E um pouquinho depois, mas antes do versículo 60, diz que este é o pão que desce do céu para o que dele comer não morra. Eu sou, eu sou o pão vivo que desce do céu, Jesus falando. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der é minha carne, é o que eu darei pela vida do mundo. Ele está falando que quer fazer a vontade de Deus e vai precisar morrer por causa disso. Que ele vai morrer pelo mundo. Que daria pela vida pelo mundo. Então as pessoas, ele devia estar querendo dizer que obedecer a palavra de Deus, ele quis dizer isso. Obedecendo a palavra de Deus, ele encontra salvação. E ele vai dar a vida dele pelo mundo. Ele está falando de carne e sangue, simboliza a ceia. A carne, o corpo dele, e a ceia, o sangue dele. Faz parte do Novo Testamento, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E alguns judeus disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Como nos pode dar este a sua carne a comer? Alguns não entendiam, os judeus, acreditam, e disse duro esse discurso: quem o pode ouvir? Ele tinha que entregar sua vida para a morte. E outros entendiam, os judeus entendiam, dizendo que era canibalismo, né? Então, a dificuldade não é só obedecer a Deus. Às vezes a gente tem dificuldade de obedecer a Deus, mas a dificuldade está em dar a vida por amor a Deus, servir a Deus, como diz em outras partes da Bíblia, que temos que sofrer por amor de Cristo, sofrer como bons soldados por amor de Cristo, né? Sofre as aflições comigo como um bom soldado em Jesus Cristo. Temos que ser altruístas, temos que ter abnegação, temos que ter um amor sacrificial também pelo próximo, por Deus e pelo próximo. Então, dar a vida, dar o nosso esforço e a nossa tudo de bom em nós para Deus é dar a vida por amor a Ele, se for necessário morrer pelo Evangelho, né? Ser fiel até a morte, dar-se a coroa da vida. Então, o que eu quero dizer para vocês, que na parte de estudo não menciona o que ele falou de errado, de ruim. Eu vou tirar a foto aqui e vou colocar na postagem do Face. Esta expressão de Jesus revela que que recebemos vida espiritual crendo em Cristo e tendo parte nele, nos benefícios redentores da sua morte na cruz. Quem come minha carne e bebe meu sangue. Destaca ainda a verdade que continuamos a ter vida espiritual à medida que permanecemos no Cristo vivo em sua palavra. Compara o versículo 53 e 63, onde ele diz: A palavra que eu vos disse são espírito e vida. Mas aqui no comenta, na parte de tudo, não comenta o que foi que ele falou que foi tão difícil o seu discurso. Ele estava falando de dar a vida dele. Nós, como seus seguidores, temos que carregar nossa cruz e passar o sofrimento que for necessário, por amor a Deus, obedecendo a sua palavra e amor ao próximo. Então, isso que eu vim explicar para vocês, é esse significado e muito duro esse discurso. Entendem? Então, Deus ele não quer que ninguém pereça, ele quer que todos se salvam em Jesus. Mas é necessário, às vezes, sofrer para pagar o preço, seja qual for a dificuldade, não é só dor física. Dor física é ruim, mas qualquer tipo de dor que passamos necessariamente, passemos para demonstrar nosso amor a Cristo, é válido servir a Deus. Então ele veio obedecer ao Pai, dando a vida dele por nós. Nós temos que fazer o mesmo, seguir as suas pisadas, oferecer a nossa vida, nosso esforço, tudo que temos de melhor para oferecer a Deus como sacrifício vivo, como ação de graças, né? Por amor a Ele. E é duro esse discurso, passar por tanto aperto para ir para o céu, mas é justo. Deus é fiel, Deus te ama. Fortalece tua fé aí com essa palavra e não tenha medo de sofrer, não tenha medo de sofrer nada. Não tenha medo, não tenha medo. Ser forte, ser valente e corajoso. Tá bom? Tá bom, minha gente? Então, nunca abandone Jesus. E se você abandonar ele, você desiste de si mesmo. Fiquem em paz. Boa noite. Deus abençoe vocês.